nos envie através dos comentários, para que no final nós possamos orar por esses pedidos. Reforço aos irmãos que continuem orando, pela irmã Eurides, está internada. Tito. E continue orando também pela Bruna. No domingo nós conversamos com ela, Graças a Deus ela já estava no quarto. Agora só estamos aguardando ela voltar para o Rio. Que Deus possa abençoar a vida dela, tá bom? Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos estudar agora o capítulo 3. É interessante o livro não, a carta, a epístola de Tito, porque o apóstolo Paulo ele vai trazendo várias orientações e agora ele vai trazer algumas orientações com relação à nossa forma de viver neste mundo, irmãos. Como eu devo ser um cidadão nessa nossa sociedade, sendo eu um cidadão do céu, sendo eu um filho de Deus. E é interessante porque ele começa dizendo para Tito, admoestar aos irmãos da igreja. Então vamos lá, Tito capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Irmãos, agora, irmãos, ele vai pedir para Tito exortar a igreja a como é que a igreja, o cristão, deve viver neste mundo. Então, primeiro, ele vai passando várias orientações entre a relação nossa, entre nós e Deus, entre o pastor e a igreja, entre os irmãos, das diferentes faixas de idade, idosos, idosas, mulheres casadas, jovens, servos, a relação entre eles e o pastor, entre eles e Deus. E agora ele vai exortar, vai admoestar a forma como nós devemos viver neste mundo, irmãos. Olha o que ele está dizendo aqui, que os membros deveriam ser exortados, e admoestados a se sujeitar aos principados e autoridades. Ele está dizendo que nós devemos ser sujeitos às nossas autoridades, irmãos. Devemos respeitar as nossas leis. Devemos reconhecer que aquele que é o nosso prefeito, o nosso governador, ou o nosso presidente, ou aquela pessoa que está numa posição de juiz, que está julgando uma causa, ele é uma autoridade. E que Deus permitiu que ele estivesse naquela posição. E que nós devemos nos sujeitar.
É claro, irmãos, que se uma autoridade nos pede para fazer algo que é contrário à lei de Deus, então nós vamos ser rebeldes. Por quê? Porque nós vamos primeiro respeitar a lei de Deus, tá? Mas se ela não aflige diretamente um mandamento do Senhor, nós devemos respeitar. Devemos, né, nos sujeitar, porque nós estamos sujeitos a Deus, tá? E olha só que coisa interessante, ele diz assim, ó, que se sujeitem e lhes obedeçam, e estejam preparados para toda a boa obra. Então veja, irmãos, o cristão deve fazer boas obras. Ele deve fazer coisas que são boas. Não é que é especificamente você ter que ir lá e ajudar alguém com dinheiro ou com comida, não é isso. Mas você tem que ser uma pessoa boa. Por exemplo, né, eu dei a semana passada um exemplo, né, pô, você tem uma pessoa precisando atravessar uma pista, que está com dificuldade, uma pessoa de idade, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, né, ou uma pessoa que não enxerga, você vai parar, vai ajudar. Isso é uma boa obra, irmãos. Tá? Você vai ser cuidadoso, uma pessoa te procura, perguntando uma determinada localidade que você conhece. Você vai ser cuidadoso de falar, olha, é assim, assim, assado. Porque muitas vezes a pessoa está num lugar que não conhece. Então a gente tem que agir da melhor forma possível, a gente tem que ser bom. Não ser mal, ser bom. Aí ele fala, ó, né, no verso 2, lê para mim, irmã linda, por favor, verso 2. Que a ninguém infame, nem seja contemplioso, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Olha só, irmãos, a ninguém infamem. Não fale mal do outro, irmãos. A gente deve evitar essas coisas, irmãos. É claro que alguém chega na gente assim, né, falando alguma coisinha do outro, né? Aí você já aproveita e já tira uma casquinha também. Tá errado. Né? Mas é incrível, né? Se a pessoa começa a falar mal do outro, você também tem sempre um detalhezinho para você, parece que acabar de afundar a outra pessoa, entendeu? Não pode. Não seja contencioso. Não seja briguento. É isso que está falando. Tem gente que é briguento. Aonde vai, arranja confusão. Né? A gente tem que evitar. A gente não pode ser assim, irmão. A gente tem que ser pessoas boas. Pessoas modestas. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Irmão, você vai falar assim para mim, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. É por isso, irmãos, que a gente tem que ser transformado dia após dia pelo Senhor. Dia após dia o Espírito Santo tem que ir mudando essa nossa natureza. Porque o certo é ser manso, é ser tranquilo. Mas é fato que de vez em quando a gente não aguenta, né? Não é verdade? É fato isso. Mas não deve. Deve procurar ser, né, ponderado, uma pessoa moderada. Uma pessoa que tem controle próprio. E eu vou dizer, irmãos, muitas vezes eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Porque a minha natureza é a natureza que quer resolver o negócio já na hora. O irmão Baldez estava contando aqui que botou o sargento no peito lá e entrou para ver o irmão dele lá no hospital. Porque às vezes a nossa natureza é assim, irmãos. Mas olha o que as Escrituras estão dizendo. Para a gente ser modesto, não ser briguento, né? Contencioso, ser manso. E aí o apóstolo Paulo, ele faz ele coloca uma comparação, né? Lê para mim, Marisa, o verso 3, por favor. 3. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Muito bem, então, olha o que o apóstolo Paulo está falando para Tito. Nós éramos assim. Nós éramos briguentos, nós éramos insensatos, né? Não tinha sensatez, né? Fazia as coisas erradas.
Nós éramos desobedientes. Nós éramos extraviados, né? Sabe o que é uma pessoa extraviada? Perdida. A gente era perdido, irmãos. Nós éramos pessoas que tinham desejos de concupiscência, né? Desejos carnais e deleites. Mas a gente não só tinha o desejo, mas nós servíamos a esse desejo. Nós éramos cheios de malícia, de inveja, odiosos. De fato, irmãos, né? Existem muitas pessoas que se dão bem, que são amigos uma da outra, mas odeiam o outro. Irmãos, o cristão não deve odiar o outro, irmãos. Pastor, eu vou dizer uma coisa. Não é fácil? A turma que eu trabalhava não é fácil de aturar, não, hein? Então, é a prova da fé. Muito que a gente fosse humilde, mas a gente chamava a gente de bobo, de otário, e tinha raiva. Olha. Pois é. Para o senhor ver como é que é, mas a Bíblia está dizendo para a gente não ser desse jeito. Quantas perseguições Mas é exatamente por isso que a Bíblia está dizendo para a gente, irmãos, que a gente não deve ser odioso do outro. Não deve ser como nós éramos, porque a gente agora é uma nova criatura. Agora nós somos filhos de Deus. Mas é fácil? Não é fácil. A Bíblia não está dizendo que vai ser fácil, irmãos. Tá? A Bíblia não está, ela já está aqui registrando essas coisas porque já sabia que era difícil. Né? Jesus, para onde ele ia, as pessoas perseguiam ele. E mesmo as pessoas que foram ajudadas por ele, o que eles pediram? Crucifica. Solta o Barrabás e crucifica o Jesus. E às vezes a gente olha para a nossa sociedade, está acontecendo isso. Não é? Crucifica o que faz as coisas boas e solta os bandidos. Hoje o que anda errado é que está certo. Pois é. Então, irmãos, eu estava lá visitando a irmã Eurides hoje e conversando com o filho dela lá, né, com Francisco, né? E, irmãos, não pode sentar. A pessoa tem que ficar acompanhando lá a pessoa que está doente, que está na maca, em pé. Pô, mas você vai passar o dia todo em pé? Pô, é meio desumano, né, irmãos? Pô, ninguém naquela direção daquele hospital percebe que isso é desumano com a pessoa que está lá acompanhando, já está com o ente querido doente lá, numa situação muitas vezes difícil, e ainda tem que ficar lá em pé. Não pode sentar, não pode levar a cadeira, é proibido. Poxa, é desumano, né? Dá vontade de brigar, não dá, irmãos? Tá? É por isso que a Bíblia está dizendo, não seja assim. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vai sofrer o dano. E é lógico que isso é um processo na vida da gente como cristão. Tá? Porque você tem que entender, irmãos, que nós também não éramos pessoas boas para que Cristo desse a sua vida por nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, como os demais. Nós também éramos com o coração duro. É bem possível, irmãos, de que se nós estivéssemos lá, nós ia falar para crucificar Jesus também. Entendeu? Então, a gente tem que ser cuidadoso, porque a nossa comparação tem que ser sempre com Jesus. E aí, Paulo vai dizer isso, né? Olha o versículo 4. Lê para mim, irmã Nilda, por favor. O verso 4. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Olha o que ele está dizendo. Mas quando apareceu a benignidade, né? A bondade de Deus, o amor de Deus, né? Essa caridade, né? Que está escrita aí. Esse amor de Deus, nosso Salvador para conosco. Quando é que apareceu isso, irmãos? Em Cristo, Jesus. Quando apareceu isso, olha o que ele está dizendo aí no verso 5. Ó. Lê para mim, irmão Moacir, verso 5. Não pelas obras de justiça que o
houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não pelas nossas obras, irmãos. Por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar a nós sermos a imitação de Jesus, né? Sermos cristãos, pequenos cristos, pessoas que querem ser parecido com Cristo. Porque veja, apareceu a benignidade, o amor de Deus para nós, para os homens, para todos nós, e não foi por causa de nós, das nossas obras. Por nada que nós tivéssemos feito, irmãos. Nós também merecíamos o inferno. A condenação eterna. Mas o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Segundo a sua misericórdia, nos salvou, né? Nos regenerou. Ele fez de nós uma nova criatura, nós nascemos de novo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, neste mundo, meu querido irmão, você tem que viver como Jesus, uma nova criatura, uma pessoa que vai ser boa, que vai aguentar a falsidade, que vai aguentar a perseguição, que vai sofrer. É assim. Pastor, mas é muito difícil. A Bíblia não está dizendo que vai ser fácil, mas ela está nos ensinando, está nos admoestando, nos exortando a sermos dessa forma. Porque nós agora fomos regenerados, fomos renovados no nosso espírito. E olha o que ele diz no versículo 6. Lê para mim, irmão Valdez, o versículo 6. 6. Porque abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque ele derramou abundantemente. Essa nova criatura, essa nova forma de agir, ele derramou o seu Espírito dentro de nós, irmãos. Abundantemente. Irmãos, mesmo quando a gente perde a paciência, ainda a gente é melhor que os demais, irmãos. Porque a gente é incapaz de fazer uma maldade com uma pessoa. Muitas vezes a gente vai perder a paciência para se defender. Não é para prejudicar o outro, mas para se defender. E isso vai acontecer. Tá? Porque pensa lá, quando Jesus foi preso, né? Pedro desembaiou lá a sua espada e cortou a orelha do soldado. Jesus repreendeu ele. Mete a tua espada na bainha, porque o que ferir com a espada, pela espada, será ferido. Atitude diferente, irmãos. Porque Cristo, né, Deus derramou na pessoa de Cristo o Espírito Santo em nós, agora nós somos um novo ser, uma nova criatura. Tá? Não é pelos nossos merecimentos, nem por nossa obra, nós somos iguaizinhos aos demais. Só que quando nós cremos no Senhor Jesus, de coração, Ele faz de nós uma nova criatura. Tá? E aí sim, né, no versículo 7, ele diz assim, ó, para que sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Sempre quando nós tivermos alguma situação difícil, irmãos, temos que olhar para a eternidade. Porque a nossa herança está no céu, irmãos. Não é nessa vida aqui, não. Aqui nós vamos ser injustiçados, aqui a gente vai sofrer, aqui a gente vai morrer, aqui a gente vai passar necessidade, faz parte. Mas muitas vezes também a gente vai ter alegria, a gente vai ter sucesso, a gente vai ver as coisas boas. Ou não? Pensa bem. Nós temos casa, nós temos o que comer, nós temos filhos saudáveis, nós temos, né, no caso de alguns já tem netos, outros já tem até bisneto. Quanta pessoa ficou pelo caminho? Quantos amigos seus que zombavam do irmão não ficaram pelo caminho? Já há muito tempo que já não estão entre nós mais. Muitos! A grande maioria.
mas o Senhor tem o privilégio de poder estar vivendo as coisas dessa vida. Tá? Então isso, irmãos, que a gente tem que olhar para a coisa boa, porque a nossa esperança está sempre na vida eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem se aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas ao homem. Então, irmãos, tudo bem que a gente às vezes perde a paciência, mas o que é bom, o que é proveitoso é fazer a coisa boa, fazer as coisas certas. É agir de forma correta. E eu vou dizer, irmãos, muitas vezes nós sofremos o dano por falta de mansidão. Muitas vezes a gente sofre o dano por falta de moderação. Porque a pessoa que é mais calma, normalmente, ela se vê em aflições bem menos vezes. E a pessoa que é muito explosiva, ela acaba trazendo o mal contra ela também, né? Porque às vezes você acha um mais explosivo que você. Ou se não, né? Você fica bravo com o guarda, mas ele é autoridade e ele te prende. Né? Então, assim, de fato, se nós conseguirmos obedecer às Escrituras, vai ser melhor para nós. Tá? E quando a gente não consegue? Dobre o seu joelho e peça perdão a Deus. Pô. É isso que tem que fazer. Tá? E aí, olha só o que ele está dizendo aí no versículo 9. Lê para mim, irmã linda, por favor. Mas não entres em questões loucas, genealógicas e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e inúteis. Muito bem, irmãos. Aqui eu gostaria de destacar esse versículo aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muito cristão que fica discutindo as coisas que não leva a nada. Que não leva a nada, é inútil. Que não serve para nada. Eu vou dizer, irmãos, tem discussões que a gente vê nas internet aí, que em vez de edificar, acaba virando inimigo. Poxa! Começa a discussão, pronto, daqui a pouco está um chateado com o outro. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, não fique entrando em questões. Eu não estou dizendo para você que você não possa ter sua opinião. Mas o que eu estou dizendo para você é que as brigas, né, as discussões, as questões loucas, elas não servem para nada. Só serve para criar inimizade entre amigos, irmãos, entre irmãos. E eu vou dizer, na internet está cheio de crente aí brigando um com o outro aí. E briga mesmo, briga feio. Às vezes o negócio vai indo, aí entra outro, entra na briga também, e aí vai indo. Quem tem internet sabe do que eu estou falando. É verdade. Fica discutindo coisa que não tem. Naquela época, olha só, ele diz assim, ó, questões loucas, genealogias, né? Fica lá olhando, né? Quem nasceu de quem, por que nasceu. Fica em contendas, né? Entra na questão, entra na briga. E nos debates acerca da lei, né? Não, ó, que aqui está dizendo assim. Não, mas aqui está... Não, cuidado com isso, irmãos. Se vai haver uma contenda, uma discussão, se começa a baixar o nível, ô, meu querido, beleza, vai. Acabou o assunto, vai. Melhor. Não é melhor? Você não evita de pecar, irmão? Evita, porque às vezes ainda briga, xinga. Então, se você consegue conter o negócio, você fala, opa, o assunto está indo muito longe já, valeu. Eu comecei a participar de um grupo, foi muito interessante, até nem pensei nisso, agora que me veio à mente. É um grupo de acadêmicos, cristãos. Aí, rapaz... Estava um grupo lá, o administrador do grupo abriu o grupo para começar as discussões, né? Falar e tal. Aí teve um dia lá, meu, que um para cá, outro para lá, outro para cá. Daqui a pouco o administrador foi lá e pum! Ó, tô tirando, porque o grupo não é para isso. É verdade, pô, para que ficar nessa discussão boa? Esse grupo é um grupo que vai discutir a ciência, né? A história, com um olhar cristão. Você entendeu? Mas não é para criar inimizade entre os que estão participando.
E aí ele cortou o negócio, deu um sermão lá no povo, falou, ó, não é assim, entendeu? Vou deixar por enquanto fechado o grupo. Quando você estiver mais calmo, vamos vocês entender, né, que não é para isso que é o grupo, aí eu libero de novo. É assim, irmãos. Começa aqui a discussão, vamos acabar esse assunto? Não vai levar a nada. Isso é sensatez, irmãos. Isso é ser moderado. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, como cristãos, devemos viver assim. Quando você percebe que a discussão está passando dos limites, assunto está encerrado. Pelo menos não fica um agredindo o outro, porque o negócio fica encardido, tá, irmãos? Porque um quer dobrar o outro, né? Quer convencer o outro de alguma coisa e aí não vai a lugar nenhum, tá? E olha só o que ele fala no verso 10 aí, sobre o homem herege. O homem herege. Quem é o homem herege, irmãos? É aquele que está ensinando doutrinas que não são bíblicas, é a heresia, tá? O homem herege é aquele que está ensinando algo que não é segundo as Escrituras. E aí, olha o que ele diz aqui, ó. Olha que legal, irmão. Depois de uma e outra admoestação, o que tem que fazer? Evita-o. Olha, irmãos, infelizmente nós tivemos um irmão aqui da igreja que começou com umas ideias diferentes. Eu falei com ele uma vez, fui na casa dele, depois falei outra vez. Aí não mudava a posição dele. Não tinha como, irmãos. Aí eu já tinha medo de ele falar as coisas, porque estava ensinando coisa que ia contrário àquilo que eu estava ensinando. Falei, não. Entendeu? É assim, irmãos. O homem herege, o que você faz? Admoesta. Vai lá, fala, não é bem assim, você precisa estudar melhor. Não está te ouvindo? Evita-o. Deixa ele de canto. Por quê? Porque não adianta ficar discutindo com o herege, não, irmãos. Não adianta ficar discutindo com o herege. Ele está com a sua mente contaminada. Ele não consegue enxergar que ele está errado. E muitas vezes ele está fazendo proposital também, tá? E olha o que o Paulo diz aí, ó. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Agora eu pergunto, irmãos, não tem herege hoje em dia, não? Não tem herege, não? Tem, irmãos. Isso aqui está escrito aqui porque tem. Naquela época tinha e hoje também tem. E a pessoa está com a mente pervertida. Quantos cristãos aí, irmãos, que são desigrejados? Eles acham que não tem que ter igreja. Alguém ensinou isso para eles, sei lá qual foi a conclusão. Eles querem ter igreja como era na época dos apóstolos. Mas a gente só sabe o que as Escrituras dizem, irmãos. Tudo bem, eles se reuniam nos lares, mas porque não tinha templos. Mas depois a gente percebe que as coisas foram se organizando, que era um momento da história da igreja. Então veja, irmãos, essa aqui são exortações de como nós devemos viver diante da nossa sociedade, tá? Então que a gente possa realmente estar atento àquilo que as Escrituras dão. Eu acho que o melhor aqui para nós é aplicar-se às boas obras. Ou se não, né? Você ser manso, uma pessoa não contenciosa. Talvez algumas vezes a gente esquece disso, então tem que lembrar de novo, tem que ler de novo. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo as Escrituras. Porque você lê uma vez, lê duas vezes, lê 3 vezes, lê 4 vezes, você aprende. É dessa forma que a gente aprende a mudar, porque aí você lembra do texto. Puxa vida, mas lá diz que eu não posso ser contencioso, então vou me segurar. Isso é... Porque o crente tem que conformar com tudo que vê. Bem ou mal, mas... A gente tem que confiar no Senhor. Entendeu? Agora é lógico, né, irmãos? Tem momento que você realmente não consegue se controlar e você perde as estribilhas. Mas quando você consegue parar, pensar, raciocinar, lembrar daquilo que o Senhor ensinou, olha só o que Jesus ensinou aos discípulos. Se o cara bater na face direita, o que é para você fazer? Descer a outra na lata dele? Não, é para você virar e falar, bate nessa aqui também.
Quem é que faz isso, irmãos? Ah, dá um tapa que Quer logo dar outro, né, meu? Você vai querer tomar um tapa de graça? Aí Jesus fala assim, não, mas se o cara quiser roubar a capa, dá o manto também. Se ele te obriga a andar 1 milha com ele, anda 2. Então veja, é muito difícil, irmãos. Mas se nós tivermos isso gravado no nosso coração, na nossa mente, a gente vai conseguir, né, naquele momento ali que alguém está te roubando, que alguém está te agredindo, você vai conseguir se controlar. Entendeu? E aí você não perde a razão. E aí, quem é que vai fazer justiça por você, irmãos? Deus. Você quer ver o que é maldade? Pega uma reportagem como o Tadena fala, outros mais, para ver. Tem muita coisa ruim, né? Muitas coisas. O nosso mundo ele é mau mesmo, irmãos. Um mundo perdido. Então, assim, é dentro desse mundo que nós temos que ser quê? Diferentes. Nós temos que ser luz, tá? A gente tem que ser um povo separado, um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Amém? Irmãos, a semana que vem nós vamos resumir toda essa carta e vamos encerrar, tá bom? Então, a semana que vem nós continuamos para que a gente possa agora fazer os nossos pedidos de oração. Antes... Oi? Ainda em Tito, tem mais um pedacinho ainda, tá bom? E a gente termina a semana que vem. Tem algum pedido de oração, Débora? Não? Então, pode encerrar. E eu vou